Você já se sentiu como se o mundo estivesse desabando em cima de você? Aquele momento em que a queda não é só um tropeço, mas parece o fim da linha? Quando o chão simplesmente some e tudo o que resta é a escuridão do fracasso, da perda, da dor. Pois é, nos seus momentos mais sombrios, quando a força para continuar parece ter ido embora e a esperança vira só uma memória distante, que a Bíblia sussurra uma promessa diretamente ao seu coração. E essa promessa, ouvida no silêncio da sua angústia, pode mudar absolutamente tudo. Ela não promete uma vida sem quedas, mas garante algo infinitamente mais poderoso: a certeza de que você vai se levantar. Lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, a gente encontra essa promessa que não muda. Diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Vamos parar um segundo para pensar no peso dessas palavras. A promessa não é que a pessoa justa nunca vai cair. A vida, com todas as suas lutas e desafios, praticamente garante que a gente vai cair. Vão existir momentos de fraqueza, de erro, de sofrimento. A questão nunca foi se você iria cair, mas o que acontece depois da queda. Muitas vezes, a gente interpreta essa passagem de um jeito limitado, achando que cair é só sobre pecar ou cometer um erro moral. Mas no hebraico original, o significado é muito mais amplo. Falar em cair aqui é sobre enfrentar todo tipo de dificuldade, problema e adversidade. A queda aqui pode ser aquela doença que não vai embora, o problema financeiro que humilha, a perda de alguém que amamos, que rasga a alma, a injustiça que nos faz sentir impotentes. E o número 7 não é um número literal, como se na 8ª queda estivesse tudo acabado. Na simbologia da Bíblia, 7 significa algo completo, um ciclo que se fecha. Cair 7 vezes significa cair de novo, de todas as formas que você possa imaginar. Significa chegar ao seu limite e ainda assim sentir que está caindo mais uma vez. E mesmo depois de tudo isso, a promessa continua de pé. O justo tornará a levantar-se. A sua força para se reerguer não vem de você mesmo, porque a nossa força acaba. Ela vem de uma fonte divina. A pessoa que confia em Deus, que ancora a sua vida nele, pode até cair inúmeras vezes, mas ela vai se levantar pela graça e pela força que não são dela. É essa a grande diferença que a fé faz na nossa vida. Enquanto os que vivem longe de Deus são derrubados por uma única calamidade, o justo encontra em Deus a força para se levantar de novo, e de novo, e de novo. E essa promessa não é só uma ideia bonita, ela está desenhada na história de homens e mulheres em toda a Bíblia. Pense na história de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, que amava a Deus. Mesmo assim, ele enfrentou uma queda tão terrível que é difícil até de imaginar. Perdeu todas as suas riquezas, seus filhos e a própria saúde. Os amigos o acusaram, a esposa mandou ele amaldiçoar a Deus, e ele ficou ali, sentado em cinzas, um retrato da derrota total. Mas, no auge daquele sofrimento, Jó declarou algo que ecoa até hoje: porque eu sei que o meu Redentor vive. A esperança dele não estava em as coisas melhorarem, mas na certeza de quem era o seu Deus. E por causa dessa fé, Jó se levantou. No final, Deus não só restaurou o que ele tinha perdido, como lhe deu o dobro. A queda de Jó não foi o fim da sua história, foi só o começo da sua maior bênção. Ou pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e jogado numa prisão no Egito. José experimentou uma queda atrás da outra. Ele estava no fundo do poço, esquecido e traído, mas mesmo na escuridão daquela cela, Deus estava com ele. E cada queda era, na verdade, um degrau. Cada dificuldade estava preparando e moldando José para o seu propósito. O poço o levou para a casa de Potifar. A prisão o levou até o faraó. A queda
o preparou para o palácio. Anos depois, quando ele reencontra seus irmãos, José resume tudo de forma incrível. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Esse padrão se repete. Daniel, jogado na cova dos leões por ser fiel a Deus, não foi abandonado. Ele se levantou na manhã seguinte, sem um arranhão, para a glória de Deus. Os amigos de Daniel, jogados numa fornalha, por não se curvarem a um ídolo, andaram no meio do fogo com um anjo e saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. A queda, a provação, o fogo. Nada disso foi o fim. Foi o palco onde o poder de Deus se manifestou. E a sua história, por mais dolorosa que seja a sua queda agora, se encaixa nesse mesmo padrão divino. Ok, entender a promessa é o primeiro passo. Mas como a gente vive isso na prática? Como transformamos essa verdade em força para os nossos joelhos fracos? Existem 3 passos práticos que você pode começar a dar hoje. Passo 1. Mude a sua perspectiva. O passo mais importante para se levantar é mudar o jeito que você enxerga a sua queda. O inimigo quer que você veja a queda como uma sentença final sobre o seu valor e o seu futuro. Ele quer que você acredite que o seu fracasso é a sua identidade. Mas Deus te convida a ver a queda como uma preparação. Cada desafio é uma chance de aprender e crescer. Não é uma punição, é um polimento. Não é o fim da estrada, é uma curva no caminho para o seu propósito. Pergunte a si mesmo: o que Deus pode estar tentando me ensinar com isso? Como essa dor pode estar me fortalecendo para o que vem pela frente? Quando você para de ver a queda como um obstáculo e começa a vê-la como um degrau, você tira o poder dela sobre você. Passo 2. Entregue a sua dor em oração. Você não precisa se levantar com as próprias forças. Tentar juntar os próprios cacos sozinho só leva ao cansaço e ao desespero. O segundo passo é levar sua dor, sua frustração e seu sentimento de fracasso diretamente a Deus. O Salmo 40 diz que Deus nos tira de um poço de destruição e de um atoleiro de lama e coloca nossos pés sobre uma rocha. Deus quer te tirar do poço, mas você precisa clamar a Ele de dentro do seu poço. Seja honesto, abra o seu coração, diga a Ele onde dói, confesse sua fraqueza. A oração não é uma fórmula mágica que faz os problemas sumirem, mas é um ato de entrega que convida a força de Deus para agir na sua fraqueza. O Salmo 145 nos garante: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Deixe Ele te amparar, deixe Ele te levantar. Passo 3. Dê o primeiro passo de fé. Fé não é um sentimento, é uma ação. Depois de mudar sua perspectiva e entregar sua dor, o passo final é dar uma pequena, talvez minúscula, ação de fé. A queda pode nos paralisar. A chave é quebrar essa inércia com um movimento, por menor que seja. Talvez seu primeiro passo seja só sair da cama quando a depressão diz para você ficar. Talvez seja enviar aquele currículo depois de dezenas de nãos. Talvez seja pedir perdão a alguém. Talvez seja abrir sua Bíblia pela primeira vez em meses. Não se preocupe com o segundo ou o 10º passo. Apenas se concentre no próximo passo. Deus não vai iluminar o caminho inteiro de uma vez, mas Ele vai iluminar o suficiente para você dar o próximo passo. E quando você o der, Ele ilumina o próximo. E é assim que, passo a passo, você sai do vale e começa a escalar a montanha de novo. Sua queda não te desqualificou do plano de Deus. Pelo contrário, ela pode ser exatamente o que Deus vai usar para te qualificar. Sua queda não define quem você é. Sua identidade está em ser um filho, uma filha de Deus, a quem Ele prometeu levantar. O justo não é aquele que nunca cai, mas aquele que, mesmo caído, continua olhando para cima, sabendo de onde vem o seu socorro. Guarde Provérbios 24:16 no seu coração. 7 vezes
70 vezes, 700 vezes. Não importa quantas vezes você caia, a mão de Deus estará sempre estendida para você, pronta para te levantar mais uma vez. E cada vez que você se levanta, você se torna mais forte e um testemunho vivo do poder de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Tanta gente ao nosso redor se sente no chão, achando que a queda é o fim. Seja você o canal de esperança para elas. E agora, eu quero fazer uma oração por você. Pai Celestial, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu vês a dor, a luta, o peso que cada um carrega. Eu peço, em nome de Jesus, que a Tua promessa se torne real no coração deles agora. Troca o sentimento de fracasso pela certeza do Teu propósito. Troca a fraqueza pela Tua força. Mostra a eles qual é o próximo passo de fé e dá a coragem para que eles o deem. Levanta-os do pó, Pai, e firma os seus pés na rocha. Que eles saibam, sem nenhuma dúvida, que a queda não é o fim da história. Porque o autor da história ainda não terminou de escrever. Lembre-se, Deus ainda não terminou a sua história. Levante-se.